Olá, meu nome é João Succar, eu sou sócio aqui da Tivoli, responsável pelo time de análise, e vim aqui trazer algumas percepções nossas sobre o mercado imobiliário americano, com foco no cenário macro e também nas nossas percepções sobre os diferentes segmentos do mercado imobiliário. Para começar, a gente traz aqui uma visão do PIB dos Estados Unidos, e a gente vê ali que depois da pandemia, depois daquela recuperação, a gente tem aí um cenário em torno de 2% de crescimento para os próximos 4 anos, que é bastante bom, considerando o tamanho da economia americana, e que revela um certo sucesso do Fed em fazer o chamado soft landing, ou seja, trazer a inflação de volta para a meta sem gerar recessão, que era uma grande preocupação há pouco tempo e que agora parece que é considerado um cenário passado, já superado, e que torna o cenário bem mais positivo para os anos de 25, 26 e em diante. Como eu comentei, no gráfico da esquerda, a gente traz os dois principais índices de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o PCE e o CPI, e eles mostram aí essa trajetória descendente dos índices de inflação para próximo da meta de 2% do Fed, o que traz uma tranquilidade que, de fato, esse movimento de corte de juros pode acontecer daqui para frente. No gráfico da direita, a gente traz os juros, a taxa básica de juros nos Estados Unidos, a Federal Funds Rate, que é muito próxima à SOFR, que é a taxa mais utilizada para indexar os contratos no mercado imobiliário, é como se fosse o CDI nos Estados Unidos, então elas são muito próximas, e a gente percebe que existe aí uma projeção de uma trajetória de queda para a SOFR a partir desse primeiro corte de meio ponto percentual que aconteceu no dia 18 de setembro. Então a gente tem aí a expectativa de que a taxa de juros nos Estados Unidos não voltem a patamares de 0 ou até de 2, como já foi no passado recente, mas que elas se estabilizem em torno de 3%, 3,5%, que também é um juros bem mais saudável para a economia, apesar de não ser um juros tão baixo quanto já foi anteriormente. E como é que essa queda de taxa de juros se reflete no mercado imobiliário? De uma forma geral, em qualquer lugar, em qualquer país, no Brasil inclusive, a gente tem o mercado imobiliário muito dependente da trajetória dos juros básicos da economia, né? Obviamente, nos Estados Unidos isso é até um pouco mais forte, porque a economia lá é muito alavancada, os negócios imobiliários lá são muito alavancados, em 50%, 60%, 70%, até 80%. Então a taxa de juros tem um efeito grande no mercado imobiliário. E para a gente, essa queda se mostra como um cenário bem promissor por causa de um efeito que a gente conhece, né, que é o efeito conhecido como time lag, né, essa defasagem temporal entre a mudança nos juros e o efeito nos preços no mercado imobiliário. E para exemplificar um pouco o que é esse time lag, o que é esse efeito, a gente traz esse gráfico aqui, no qual a linha preta são os cap rates do segmento de multifamily, ou seja, o retorno antes da alavancagem para o segmento de multifamily, e na linha laranja a gente traz o 30-year mortgage, que é a principal taxa de juros para financiamento imobiliário nos Estados Unidos residencial. O que é interessante quando a gente nota, quando a gente observa esse gráfico, a gente vê que a linha preta e a linha laranja elas têm uma certa correlação, mas é interessante a gente notar que quando a gente desloca essa linha laranja um ano para frente, a correlação aumenta bastante. Ou seja, as duas curvas elas são muito mais próximas quando elas estão deslocadas um ano, o que nos mostra esse efeito acontecendo na prática. Bom, e por que esse efeito acontece, né? A gente sabe que nos mercados públicos, ou seja, em mercado de bolsa, onde você tem ações e cotas negociadas, cotas de fundos, quando você tem uma nova informação, ela é rapidamente incorporada aos preços, porque as pessoas começam a negociar com base nessa nova informação. No nosso caso, que a gente trabalha com o mercado privado, os imóveis não são homogêneos como são as cotas e as ações, então você tem uma diferença entre os ativos e o período de negociação desses ativos também dura vários meses, né? Entre o início da negociação e você de fato fechar um preço e fechar a transação, vários meses podem se passar do diligence, então todo esse processo ele é muito mais demorado. Então é muito mais difícil você ter esse price discovery, né? Essa descoberta de preços no mercado privado. Isso faz com que as variações nas variáveis macroeconômicas demorem muito mais para serem absorvidas pelo mercado privado, muito mais do que no mercado público, né? Então, isso gera uma certa janela para a gente, em que a gente sabe que as taxas de juros devem cair, devem continuar caindo a partir de agora, só que os preços ainda não vão refletir essas novas condições que a economia está apontando, né? Então, essa é uma janela interessante. A gente pode ter aí um período bom de um ano e meio, onde a gente vai ter taxas de juros menores, alavancagem custando mais barato e o preço dos imóveis ainda mais baratos, né? Ou seja, cap rates mais altos, que pode ser uma boa janela de oportunidade para começar a entrar no mercado. E nesse próximo slide a gente traz um pouco dessa análise, né?
diferenciada por segmentos. Então a gente tem aqui nessas tabelas a correlação entre o cap rate de cada segmento e 3 tipos de taxas de juros diferentes, né? O Federal Funds Rate, 30-year mortgage e 10-year treasury. Então a gente vê que, independentemente da taxa de juros que a gente usa para correlacionar, a correlação ela aumenta conforme a gente desloca em certo tempo as curvas. E no caso dos hotéis, por exemplo, a gente nota que essa correlação ela aumenta quando a gente desloca de 0 a meio ano. No caso do segmento de multifamily, essa correlação ela aumenta quando a gente desloca de 1 a 1 ano e meio. A mesma coisa para os strip malls. E no caso dos industrials, né, propriedades logísticas, de 2 a 2 anos e meio. O que isso mostra? Isso mostra mais ou menos o tempo em que demora desde da mudança na taxa de juros, ou para cima ou para baixo, e o efeito nos cap rates desse segmento. Bom, nesse slide final a gente traz aqui um resumo do que a gente comentou aqui. Então, os 6 segmentos que a gente tratou, a visão de curto prazo e a de médio prazo e a nossa avaliação para esse segmento. Então, como vocês podem ver, no médio prazo, a maior parte dos segmentos, a gente tem uma visão positiva, né? A gente acredita na economia americana, a gente acredita no mercado imobiliário americano e, obviamente, fazendo aí uma ressalva em relação a esse curto prazo, quando a gente vê que alguns setores estão passando por uma acomodação. No geral, a gente é bem otimista e a gente acha que os setores, de uma forma geral, com exceção dos escritórios, vão ir muito bem nos Estados Unidos.